Você já parou para pensar como seria passar um único dia dentro de um terreiro de Umbanda? Não como observador distante, mas como alguém que respira o mesmo ar, sente a mesma energia e testemunha de perto cada gesto, cada ritual, cada silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Para muita gente, a palavra terreiro ainda carrega medo, desinformação e preconceito. E isso acontece por um motivo simples. Quase ninguém fala abertamente sobre o que realmente acontece lá dentro. Hoje, isso vai mudar. Neste vídeo, você vai entrar comigo em um terreiro de verdade. Sem filtros, sem estereótipos, sem distorções. Só a realidade, contada com respeito, com profundidade e com a beleza que essa vivência merece. Antes de mais nada, vamos quebrar um mito que assombra muita gente. Terreiro não é lugar de bruxaria, feitiçaria ou invocação de forças malignas. Essa visão foi construída por décadas de ignorância e racismo religioso, que associaram práticas africanas e afro-brasileiras ao mal, simplesmente por serem diferentes da tradição europeia cristã dominante. O que você vai ver aqui é a espiritualidade em sua forma mais pura. Acolhimento, fé, cura, conexão. Dentro de um terreiro, não há espaço para oprimir, só para libertar. E essa jornada começa com o passo mais importante: atravessar o portão com o coração aberto e a mente livre de preconceitos. O vídeo de hoje é mais que um documentário, é um convite. Um convite para conhecer um espaço sagrado, onde a espiritualidade é vivida com intensidade, com amor e com verdade. Onde o barulho do tambor não é ruído, é batimento de alma. Onde cada erva tem um significado, cada canto tem um propósito, cada gesto carrega uma ancestralidade que sobreviveu à escravidão, ao apagamento, ao preconceito. Se você nunca entrou em um terreiro, prepare-se. E se você já esteve em um, vai se sentir em casa. O importante é, assista com respeito. Porque mais do que entender o que acontece em um terreiro, hoje você vai entender por que ele existe. A cada parte deste vídeo, vamos avançar como numa gira, passo a passo, com fé e com firmeza. Vamos mostrar como é a chegada ao terreiro, como os rituais são preparados, como as entidades se manifestam, o que realmente acontece durante os atendimentos espirituais e, principalmente, o que essa experiência deixa dentro de quem participa dela. Então, se você tem dúvidas, curiosidade ou simplesmente quer ver a espiritualidade sob uma nova luz, fica até o fim, porque a jornada só está começando. E te garanto, depois de ver tudo isso, você nunca mais vai olhar para um terreiro da mesma forma. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal. A espiritualidade se fortalece quando é dividida com respeito e consciência. Vamos continuar. O portão se abre, e antes mesmo de dar o primeiro passo, algo muda no ar. É como se o silêncio ganhasse peso. Como se o tempo desacelerasse e você começasse a ouvir não só com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. A chegada ao terreiro de Umbanda não é como entrar em qualquer lugar. É como atravessar um limite invisível entre o mundo material e o espiritual. Muitos terreiros mantêm uma entrada simples, às vezes discreta, quase escondida por entre muros ou vielas. Mas não se engane. Por trás daquela estrutura modesta, existe um universo inteiro em movimento. Assim que você entra, é recepcionado com respeito, muitas vezes com um sorriso, um abraço ou um olhar que diz: "Você é bem-vindo". A primeira coisa que salta aos olhos é a organização. Um terreiro não é bagunça, não é improviso, é ritual. Cada objeto, cada cor, cada canto tem um significado específico. Você vai ver imagens de entidades, velas acesas, flores frescas, instrumentos como atabaques e agogôs, panos coloridos cobrindo pontos estratégicos do ambiente. No centro, o congá, o altar principal,
concentra toda a força espiritual do lugar. Ali estão representados os orixás, guias e entidades que regem os trabalhos. Não se trata de idolatria, mas de reverência. Aquilo ali não é só decoração, é energia, é conexão, é presença. À medida que você caminha pelo espaço, percebe algo curioso. As pessoas falam baixo, se movimentam com calma, evitam distrações. Existe um respeito quase sagrado que paira no ar. Não é medo, é consciência. Todos sabem que ali não é lugar para vaidade ou espetáculo. Ali, cada um está em busca de algo, seja cura, direção, conforto, força ou apenas paz. Muitos chegam trajando branco, a cor que representa pureza, neutralidade e equilíbrio. Outros vêm com guias no pescoço, colares energizados que simbolizam sua conexão com determinadas linhas espirituais. Tudo ali é simbólico, mas nada é vazio. Cada detalhe carrega história, fundamento e fé. E não pense que você precisa entender tudo de cara. O terreiro não exige que você acredite, apenas que você respeite. Você pode chegar em silêncio, apenas observando. Pode perguntar, se for com humildade. Pode sentir. E é isso que mais acontece. Muita gente relata calafrios, sensação de leveza ou uma emoção inexplicável só de pisar ali. Isso não é misticismo barato. É o resultado de um ambiente preparado constantemente com banhos de ervas, orações, cantos sagrados e muita entrega. O terreiro é vivo, ele pulsa. E a cada minuto que passa, ele se prepara, não para um show, mas para um encontro. Um encontro entre mundos. Com o terreiro já silenciosamente vibrando, começa a preparação para algo que vai além do que os olhos podem ver. Antes que qualquer gira aconteça, o ambiente precisa ser limpo espiritualmente. É nesse momento que os médiuns se recolhem, cada um entendendo o seu papel e sua responsabilidade dentro daquela corrente. Nada ali é feito por acaso. Cada gesto, cada canto, cada defumação tem um motivo preciso. Preparar o corpo, a mente e o espírito para o contato com o mundo invisível. A preparação não é apenas coletiva, ela é profundamente individual, porque ninguém incorpora uma entidade de luz se estiver carregando o peso da raiva, da vaidade ou da desatenção. O primeiro ritual não é externo, ele começa por dentro. Antes da gira começar, os médiuns passam por um processo de limpeza energética. Isso pode incluir banhos de ervas preparados com muito cuidado, folhas como arruda, guiné, alecrim ou manjericão são escolhidas conforme a linha que vai trabalhar naquela noite. Esses banhos não são mágicos no sentido fantasioso da palavra. Eles são ferramentas vibracionais que ajudam a descarregar energias densas e alinhar o campo espiritual da pessoa. Logo após, vem a defumação. Um incenso feito com resinas, folhas e cascas que, queimados juntos, criam uma fumaça densa usada para varrer espiritualmente o corpo dos participantes. O cheiro é forte, ancestral, penetrante. E a sensação? De alívio. De estar se despindo das cargas do dia, da semana, da vida. O silêncio também é parte do ritual. Os médiuns não estão ali para socializar. Estão ali para servir. Muitos se colocam em prece, fazem suas mentalizações, pedem permissão e força aos seus guias para que aquele trabalho seja leve, firme e verdadeiro. Enquanto isso, os cambones, aqueles que auxiliam as entidades e os médiuns durante a gira, organizam os objetos necessários. Bebidas para Exu, flores para os pretos velhos, folhas de arruda, copos de água, velas nas cores certas. Tudo isso é cuidadosamente disposto em pontos específicos, seguindo fundamentos que foram passados oralmente de geração em geração. E então, o ambiente é fechado. As portas físicas podem estar abertas, mas espiritualmente, o terreiro agora é um templo ativo. Um espaço onde o sagrado será manifestado com responsabilidade e amor.
O dirigente da casa, geralmente chamado de pai ou mãe de santo, dá início ao toque dos atabaques. Os tambores não batem só com as mãos, batem com o coração. A música ritualística, os pontos cantados, começam a preencher o espaço como uma vibração que sobe do chão e toma o ar. A energia começa a se formar, densa e suave ao mesmo tempo, e todo mundo sente. Algo está prestes a acontecer e não há mais volta. A gira vai começar. O toque do atabaque ecoa como um chamado ancestral. É nesse momento que a gira começa. Mas não se trata de um espetáculo, e sim de um rito vivo. Cada batida do tambor, cada ponto cantado, cada vibração do chão sob os pés dos médiuns marca o início da conexão com o mundo espiritual. A energia no terreiro muda visivelmente. É como se uma presença coletiva tomasse conta do ambiente. Não é algo que se vê com os olhos, mas que se sente na pele, no ar, no coração. Os médiuns se posicionam em roda, formando uma corrente energética. Alguns fecham os olhos, outros balançam suavemente os ombros, e há quem já comece a demonstrar sinais de que não está mais sozinho em seu corpo. A incorporação está chegando. Incorporar não é virar outra pessoa. É permitir que uma entidade espiritual se manifeste, usando o corpo do médium como instrumento. Mas atenção, isso não é possessão. O médium não perde a consciência. Ele divide espaço com aquela energia que chega para trabalhar. E essa manifestação acontece com total controle, respeito e propósito. Cada linha espiritual tem seu jeito de chegar. Os caboclos, por exemplo, costumam trazer uma postura altiva, olhar firme, força vibracional. Os pretos velhos vêm com calma, mansidão, sabedoria ancestral. Já os Exus chegam com movimento, risada, sagacidade, mas sempre com ética e fundamento. Nada é feito ao acaso. Tudo segue regras espirituais rígidas, estabelecidas pela casa e sustentadas por séculos de tradição. Quando a entidade se manifesta, não há dúvida, a vibração muda. O ponto cantado que ressoava como música passa a ser como código espiritual. É com ele que as entidades se apresentam, se posicionam e trabalham. Elas não vêm para assustar ou se exibir, vêm para servir. E esse é um dos momentos mais poderosos da gira. A plateia, se é que podemos chamar assim, se transforma em uma corrente de fé. Todos participam com palmas, com cantos, com presença. Não há espectadores, apenas envolvidos. Quem vai receber atendimento entra na gira com respeito. Quem está trabalhando entra com entrega. E o terreiro se torna um portal entre mundos, onde passado, presente e espiritualidade se encontram. As entidades se comunicam, com gestos, olhares, palavras simples, diretas e impactantes. Muitas vezes, elas revelam dores que a pessoa nem sabia nomear. Outras vezes, apenas oferecem um abraço, um passe de energia, uma palavra que muda tudo. E aqui está um segredo que pouca gente entende. A Umbanda não trabalha com adivinhação. Nenhuma entidade vai te dizer o número da loteria, mas ela pode te mostrar o que está travando sua vida, pode te lembrar da sua força, pode te apontar um caminho de cura. A gira é um encontro espiritual, e nesse encontro, quem está aberto nunca sai igual. O que acontece a seguir é a alma do terreiro, os atendimentos espirituais. Agora, o terreiro pulsa com intensidade. As entidades estão firmes, manifestadas, e o momento mais esperado por muitos começa: os atendimentos espirituais. Nesse instante, tudo o que foi preparado até aqui ganha sentido. Cada vela acesa, cada ponto cantado, cada banho de ervas, cada movimento do atabaque serviu para criar essa ponte. Um canal direto entre quem busca ajuda e quem veio para servir com sabedoria ancestral. Os consulentes, um a um, se aproximam das entidades incorporadas com respeito. Olhos baixos, coração acelerado. Ninguém sabe exatamente o que vai ouvir, mas todos sabem que vão sair dali diferentes.
Porque não é só o corpo que entra naquela roda, é a alma que se coloca diante do invisível. Os atendimentos variam conforme a linha espiritual da entidade. Os pretos velhos, por exemplo, costumam receber sentados com um cachimbo na mão, a fala pausada e a escuta profunda. São mestres do acolhimento, da paciência, da palavra certeira. Às vezes, apenas colocam a mão sobre o peito de alguém e dizem, acalma. E isso basta. Outras vezes contam histórias, usam metáforas, aplicam passes de energia que limpam mágoas e bloqueios emocionais acumulados por anos. Já os caboclos trazem mais firmeza. Sua presença é forte, o olhar penetrante, a postura de guerreiro. Não falam muito, falam o necessário. E quando falam, suas palavras soam como flechas, certeiras, diretas, impossíveis de ignorar. Exus e pombagiras, tão mal interpretados fora dos terreiros, mostram aqui sua verdadeira função: orientar, abrir caminhos, proteger. Eles trabalham nas sombras, mas são de luz. Sabem das dores do mundo, das quedas, das tentações. Falam com humor, com irreverência, mas também com firmeza. Não têm paciência para enganação ou auto-engano. Se você está com medo, eles mostram coragem. Se está perdido, apontam direção. E se está se sabotando, eles dizem a verdade. Doa a quem doer. Mas mesmo com esse jeito direto, o que move esses atendimentos é o amor. Amor pela alma humana, amor pelo progresso espiritual, amor pela caminhada de cada um. Há casos que marcam o terreiro inteiro. Uma mulher que chegou chorando e saiu sorrindo. Um homem que não falava com o pai há anos e, após uma consulta com um preto velho, encontrou forças para se reconciliar. Uma jovem que vivia doente, mas descobriu que o que precisava era se perdoar. Essas histórias não são milagres no sentido hollywoodiano. São curas que acontecem porque alguém foi ouvido de verdade. Porque alguém teve coragem de abrir o coração e receber aquilo que precisava, mesmo que não fosse o que queria ouvir. A gira, nesse momento, se torna um grande abraço coletivo entre planos, uma dança sagrada entre dor e esperança. Depois que todos são atendidos, a energia no terreiro é diferente. É como se o ar estivesse mais leve, mais brilhante, mais quente. Mas o trabalho ainda não acabou. A gira precisa ser encerrada com tanto cuidado quanto foi iniciada. É hora da limpeza final, do agradecimento e da proteção. E isso é o que veremos na próxima parte. Com os atendimentos finalizados, o terreiro entra numa nova vibração. Mais suave, mais silenciosa, mas ainda intensamente carregada de energia. A gira não termina de forma abrupta, como se alguém desligasse um interruptor. Ela vai se encerrando aos poucos, com respeito, como quem finaliza uma conversa importante com o invisível. As entidades, aos poucos, se despedem. Algumas apenas balançam a cabeça, outras fazem sinais com as mãos, outras ainda deixam conselhos finais antes de se recolherem. E os médiums, que serviram de ponte para essas manifestações, também precisam de tempo para voltar totalmente ao seu estado natural. O processo de desincorporação é sagrado e delicado. Exige cuidado, respiração, silêncio. Porque o corpo sente, e muito. É comum que alguns médiums fiquem visivelmente emocionados após uma gira. O cansaço não é apenas físico, é espiritual. Eles emprestaram seus corpos, suas vozes, suas mãos para ajudar outras pessoas, e isso consome uma energia imensa. Por isso, logo após a desincorporação, muitos se recolhem em oração ou em silêncio. Há também aqueles que tomam água, recebem passes de descarrego e são acompanhados pelos cambones até se sentirem plenamente equilibrados. O terreiro entende que cuidar de quem cuida é parte essencial do trabalho espiritual. Ninguém ali é herói, todos são instrumentos. E todo instrumento precisa ser afinado, limpo, guardado com zelo para a próxima missão. Enquanto isso, a corrente se reúne novamente para encerrar a gira.
Os atabaques tocam pontos de despedida, geralmente mais lentos, mais melódicos, quase como um sussurro musical que embala o espírito para o retorno ao cotidiano. O dirigente da casa, então, faz os agradecimentos às entidades que vieram, aos médiuns que serviram, aos guias que sustentaram, aos consulentes que confiaram. Em muitas casas, esse momento é selado com uma oração final, que pode ser o Pai Nosso, uma prece específica da Umbanda, ou até mesmo um agradecimento silencioso, cada um ao seu modo. O que importa é que o encerramento acontece com a mesma firmeza e reverência com que tudo começou. E ainda tem mais: a limpeza física do ambiente. Sim, porque o terreiro, além de ser espiritualmente limpo, também precisa estar fisicamente limpo. Após a gira, é comum que alguns médiuns permaneçam para varrer o chão, recolher velas, lavar copos, reorganizar bancos e instrumentos. Isso faz parte do fundamento. A Umbanda ensina que o sagrado também se manifesta nas pequenas ações. Cuidar do terreiro é cuidar da própria fé. Não há hierarquia nesse serviço. O pai de santo pode estar varrendo ao lado do cambone. Todos são iguais diante do axé. É nesse espírito que a gira se fecha, não com vaidade, mas com gratidão. E quando o portão do terreiro finalmente se fecha, o trabalho continua. Não lá dentro, mas dentro de cada um que passou por ali, porque a gira não termina, ela se transforma em aprendizado, em reflexão, em mudança. E é sobre essa transformação que falaremos na última parte. Quando o último ponto é cantado e o portão do terreiro se fecha, não é o fim. É o começo de algo novo dentro de cada um que passou por aquela gira. Porque a verdadeira força da Umbanda não está apenas nos rituais, nas velas ou nas entidades, está na transformação silenciosa que acontece no íntimo de quem se permite viver essa experiência. Muitos saem dali sentindo-se mais leves, mais conscientes, mais conectados com algo maior. Outros ainda carregam dúvidas, perguntas, reflexões. E está tudo bem. A Umbanda não impõe verdades. Ela oferece caminhos, caminhos de autoconhecimento, de resgate espiritual, de reencontro com a própria essência. Essa transformação pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas mudam comportamentos, outras tomam decisões que estavam adiando há anos. Há quem se afaste de relacionamentos tóxicos, quem reencontre a fé, quem descubra forças que nem sabia que tinha. E tudo isso por causa de uma gira, de uma palavra, de um olhar, de uma energia. A Umbanda atua no campo invisível, mas os resultados são visíveis. Não se trata de mágica instantânea, mas de um processo profundo de cura e evolução. E o mais bonito: isso acontece respeitando o tempo de cada um. Ninguém é forçado a mudar. A espiritualidade apenas mostra. A escolha de seguir é sempre pessoal. Para quem volta ao terreiro, gira após gira, essa transformação se aprofunda. Começa-se a perceber que não é só sobre receber, é sobre servir. Muitos que chegaram como consulentes acabam se tornando filhos de santo, médiuns trabalhadores, cambones dedicados. Não por obrigação, mas por gratidão. Porque sentir na pele o que a espiritualidade é capaz de fazer desperta um desejo quase natural de retribuir. E assim, o ciclo continua. Quem foi ajudado um dia, ajuda o outro no dia seguinte. Quem foi curado, vira curador. Quem um dia chegou perdido, agora orienta quem está buscando direção. Esse é o poder silencioso da Umbanda: transformar sem impor, curar sem invadir, guiar sem prender. E essa transformação não fica restrita ao terreiro. Ela se espalha. Vai para casa, para o trabalho, para os relacionamentos, para a vida. A pessoa que sai de uma gira não é mais a mesma, porque passou por um encontro com algo maior, com sua ancestralidade, com sua espiritualidade. A Umbanda, ao contrário do que muitos pensam, não é só religião. É filosofia, é estilo de vida, é prática constante de caridade, humildade e amor. E quando entendemos isso,
percebemos que o terreiro não é só um lugar, é um estado de espírito. É uma lembrança viva de que nunca estamos sozinhos, que há forças ao nosso lado, torcendo por nós, nos protegendo, nos guiando, mesmo quando não conseguimos enxergar. E assim, o ciclo se fecha, mas a jornada continua. Porque quem entra num terreiro de Umbanda pela primeira vez, raramente sai da mesma forma. E quem volta, já não volta mais só. Volta com fé, com axé, e com a certeza de que a espiritualidade caminha junto, todos os dias. O que começa como curiosidade, muitas vezes termina em devoção, e o que parecia misticismo se revela como verdade interior. Essa é a força da Umbanda, uma religião brasileira viva, vibrante e transformadora. A luz que te trouxe até aqui ainda tem muito a revelar. Não pare agora. Assista o próximo vídeo e siga com a gente nesse caminho de fé, aprendizado e transformação. Umbanda é caminhada e cada passo conta. Se inscreva no canal e deixe um comentário, nos contando o que achou da sua experiência ao visitar o terreiro de Umbanda pela primeira vez. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Axé para todos.